Olá, me chamo Júlia Velar, o tema do meu grupo é aborto, irei defini-lo e logo após virão as complicações, os tipos, as estatísticas e a relação com o MUD. O abortamento, mais conhecido como aborto, é caracterizado pela interrupção da gravidez de forma precoce, seja por meio de expulsão ou extração, antes que o embrião, considerado até a 8ª semana, ou feto a partir da 9ª, tenha a capacidade de sobreviver fora do ambiente uterino. O aborto pode ocorrer de forma espontânea, que seria a expulsão, ou induzida, que é a extração. Posterior à 22ª semana, o abortamento é considerado como interrupção tardia da gravidez. Segundo a OMS, o aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, que é definido a partir de 22 semanas completas, que são 154 dias de gestação, e o peso ao nascer é normalmente de 500 gramas. O Ministério da Saúde classifica o abortamento de diferentes formas. São elas: ameaça de abortamento com sangramento e cólicas leves, neste caso o colo do útero mantém-se fechado e o feto vivo. Abortamento completo, ocorre a eliminação total do conteúdo uterino. Abortamento inevitável ou incompleto, ocorre a eliminação parcial do conteúdo uterino e o colo do útero encontra-se aberto, possuindo a necessidade de retirada do conteúdo que permaneceu no útero. Abortamento retido, ocorre quando o embrião encontra-se sem vida, não apresenta sangramentos e encontra-se o colo do útero fechado. Abortamento infectado, ocorre quando há presença de infecções, geralmente em decorrência de abortos ilegais. Abortamento habitual, quando há incidência de 3 ou mais abortos espontâneos. Abortamento eletivo previsto em lei. Aborto não natural, podendo ser realizado por meio de uso de medicamentos, curetagem e o método de aspiração manual intrauterina. Oi, gente. Meu nome é Daniela Arucha e eu vou falar para vocês as complicações do aborto. Um abortamento é considerado seguro quando é induzido e realizado por profissionais de saúde capacitados através de técnicas e medicamentos adequados e também em condições higiênicas apropriadas. Já o aborto inseguro, ele é responsável por cerca de 14,5% das mortes maternas no mundo. As complicações do abortamento, ele inclui perfuração do útero, perfuração do intestino, na bexiga ou nas trompas, hemorragia grave que pode resultar de trauma ou atonia uterina, retenção de restos de placenta seguidas de infecções, peritonite, tétano, sepse, esterilidade, inflamação das trompas e também a morte materna. A morte materna representa um índice de 12,5% total de óbitos, embora pela falta da clandestinidade, muitas não sejam notificadas. Aumento de risco da prematuridade, gravidez ectópica, abortamento espontâneo. As taxas de complicações aumentam conforme o avanço da idade gestacional. Alguns sintomas podem sinalizar uma possível infecção. São eles: febre após 24 horas, hemorragia intensa que não para ou que acarreta o uso de mais de 2 absorventes noturnos por hora, piora da dor pélvica nos dias seguintes ao aborto, sintomas de gravidez após 2 ou 4 semanas, a menstruação não retornar após 8 semanas, corrimento fétido e com coloração anormal, mínimo ou nenhum sangramento em um aborto medicado associado a sintomas de gravidez. As complicações físicas da mulher não aparecem somente no ato da ação. A maioria das dores são sentidas e ocorreram no pós-aborto. Olá, eu sou a Gabriela Ferreira e vim falar sobre os tipos de aborto. O aborto pode ser definido como uma interrupção de uma gestação antes da 22ª semana e com feto com peso menor que 500 gramas, de uma forma espontânea ou provocada. O aborto, mais corretamente chamado de abortamento, pode ser definido como uma interrupção de uma gestação antes do feto atingir sua viabilidade. É um processo muitas vezes
doloroso que pode causar sérios traumas na vida de uma mulher. O abortamento espontâneo, também chamado como aborto natural, é uma situação relativamente frequente. Estima-se que essa intercorrência ocorra entre 10% e 25% de todas as gestações. Vale destacar que o abortamento é mais comum no início da gravidez e o avanço da idade diminui esses riscos gestacionais. O abortamento pode ser classificado como precoce quando acontece na mulher que apresenta menos de 13 semanas de gravidez e tardio quando ele ocorre entre 13 e 22 semanas. Geralmente, o abortamento espontâneo ocorre pois o feto não apresenta características favoráveis sobre a sobrevivência ou não está apresentando um desenvolvimento adequado. Isso pode ocorrer devido às causas como alterações cromossômicas, alterações uterinas, quedas nos níveis de progesterona, alterações nos hormônios tireoidianos, doenças virais e bacterianas, doenças autoimunes e consumo de drogas. Já o aborto induzido pode acontecer quando existem malformações congênitas, quando a gravidez resulta de um crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual, quando a gravidez coloca em perigo a vida a saúde física ou psíquica de uma mulher, ou simplesmente por opção da mulher. É legal quando a interrupção da gravidez é realizada de acordo com a legislação em vigor. Quando feito precocemente por médicos experientes em condições adequadas, apresenta um elevadíssimo nível de segurança. Olá, eu me chamo Beatriz e vou falar agora um pouco sobre as estatísticas do aborto. No primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo SUS, em razão de abortos mal-sucedidos que tenham sido provocados ou espontâneos, foi 79 vezes maior do que o de interrupções de gravidez previstas pela lei, de acordo com o levantamento feito pelo G1 com dados do DataSUS. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, que são processos necessários para a limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois procedimentos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja, a necessidade é menor no caso de abortos espontâneos. Em uma pesquisa internacional, quando perguntado se o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher assim o desejar, apenas 38% dos brasileiros responderam que sim, colocando o Brasil como o quinto menos favorável à legalização total do aborto em um conjunto de 27 países analisados pela edição de 2001 do Estudo Global. A média de aceitação à descriminalização do aborto, sempre que for o desejo da mulher, foi de 46% nos países pesquisados. Atrás do Brasil, no baixo apoio a esta afirmação, ficaram apenas a Colômbia com 26%, o México com 24%, o Peru com 15% e a Malásia com 14%. Na pesquisa, havia outras 3 opções de resposta. O aborto deve ser permitido em determinadas circunstâncias, por exemplo, no caso de uma mulher ter sido estuprada. O aborto não deve ser permitido em hipótese alguma, exceto quando a vida da mãe estiver em risco. E o aborto nunca deve ser permitido, não importando sob quais circunstâncias. No Brasil, o apoio a estas foi de respectivamente 33%, 16% e 8%, além de 13% que não souberam ou não quiseram opinar. Apesar de no quadro global o país aparecer entre os menos favoráveis à legalização total do aborto, em 2021 o Brasil chegou ao percentual mais alto de pessoas opinando que o procedimento deveria ser permitido total ou parcialmente. Neste ano, o percentual chegou a 64%.
Considerando os dados por região, observa-se que o Sudeste lidera com o ranking de realização de procedimentos de aspirações e curetagens. Foram 309.678 em 5 anos. Em seguida está o Nordeste com 293. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou entrevistar a seguir uma mulher que já efetuou a prática do aborto induzido e dará o seu relato. Qual seu nome, profissão e escolaridade? Meu nome é Mariana, atualmente não trabalho, mas sou formada em administração, tenho ensino superior completo. Mariana, para você, o que é o aborto? O aborto, para mim, vejo como um leque, né? Ele é bem abrangente. Mas algumas vezes trata-se de uma interrupção involuntária de uma gestação, né? Antes da 20ª semana, já por outras questões bem mais complexas e individuais de cada mulher, assim. Mariana, você é contra ou a favor? E por quê? Eu sou a favor do bom senso. Uma gestante ela tem o direito de arrancar seu filho da barriga antes do tempo, antes do feto dar sinais de que está pronto para nascer. O que é o caso da cesárea eletiva, agendada, sem necessidade prévia, por mera conveniência ou muitas vezes por falta de informação. Sabemos que a gestação só causa malefícios para o bebê de diversas formas. Na sua grande maioria, estes malefícios são vistos como normal, mudança de tempo e blá blá blá, mas por estar vivo, o nego bate palma para maluco. Já uma mulher que engravida por um estupro, erro médico, 1% da falha no método contraceptivo, seja ele qual for, é vista e julgada como uma assassina. A hipocrisia humana impera quando a conveniência de um todo não bate. A liberação do aborto é um ato com o intuito de diminuir as mortes de mulheres que se submetem a tal procedimento em açougues. Dar autonomia para a mulher fazer sua escolha, afinal, é sua vida, que muda por completo por outra vida que ali é gerada. Agora, pensar que isso irá tornar as coisas fáceis e que vai ser um tal de nega abortando, não. Até porque fácil já é, moda Bangu. Olá, sou Luciana Pereira, o tema do meu grupo é aborto e eu venho correlacionar com o Moody. Assim sendo, a temática do aborto sempre desperta polêmica, visto que é aqueles que defendem o direito da mulher e os que condenam tal ato. Sabe-se que o Código de Ética Penal, editado em 1940, optou pela criminalização do aborto, nos seus artigos 124 a 128. Contudo, em diversos países, o aborto é legalizado e tem amparo legal. O abortamento representa grave problema de saúde pública em diversos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Com sua discussão envolvendo complexos de conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais, a atenção humanizada às mulheres em abortamento pressupõe o respeito aos princípios fundamentais da bioética, que são a autonomia, o direito da mulher de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida, a beneficência, obrigação ética de se maximizar o benefício e minimizar o dano, a não maleficência, a ação de sempre causar o menor prejuízo à paciente, reduzindo os efeitos adversos ou indesejáveis das suas ações. A justiça. Dessa maneira, todo caso de abortamento, a atenção à saúde da mulher deve ser garantida prioritariamente, provendo-se de atuação multiprofissional e, acima de tudo, respeitando o direito da mulher e a sua liberdade, dignidade, autonomia, autoridade moral e ética para decidir.